Saiu hoje a pesquisa da BTG Nexus, tá? Mais uma pesquisa com resultados excelentes para o Flávio, empate técnico no primeiro turno com o Lula e no segundo turno empate praticamente numérico, 46-45, né? Muito próximos os números do Lula e do Flávio no segundo turno. Mas não é só isso de notícia boa não, tá? Tem um monte de notícia boa aqui, inclusive uma plataforma chamada Iris Voga, que é uma plataforma de previsão de resultados eleitorais, ou seja, é uma plataforma que pega as pesquisas, mas não pega só as pesquisas, pega as pesquisas e compara com o passado, faz um modelo matemático para prever quem vai ganhar. E adivinha, tá dando 65% de chance do Flávio Bolsonaro ganhar essa pesquisa, e mais do que ganhar essa eleição. E mais do que isso, dos 35% de chance que o Lula tem de ganhar a eleição, 33% é de ganhar no primeiro turno. Então o risco que a gente corre é o Lula ganhar no primeiro turno. É um risco muito pequeno, mas esse risco existe, tá? E se for pro segundo turno, o Flávio ganha. Antes de continuar, dá uma força pra mim que tô começando agora. Deixa o like e seu comentário para ajudar meu trabalho. Obrigado. Fica quase 90% de chance do Flávio ganhar no segundo turno. Então eu diria para você que a situação tem melhorado consistentemente aí nessa eleição por conta desses acontecimentos todos que a gente está vendo, apesar de aparentemente nos números do BTG Nexus não ter um impacto muito grande da questão do Lulinha, né? E você pode até perguntar assim, pô caramba, como é que pode? O Flávio teve um impacto quando teve a conversa dele com o Vorcaro, o Lula não teve impacto. E eu falo para vocês, na verdade o impacto teve no Lula também. A questão toda é aquilo que eu digo para vocês, o eleitor do Lula é o eleitor menos interessado. Então quando o eleitor do Lula tem o baque, é o baque no interesse dele, na verdade. Não é, ele continua respondendo que vai votar no Lula. Se ele se incomodasse com corrupção, ele já não votava no Lula antes. Então esse eleitor ele não está sensibilizado com corrupção. O eleitor do Flávio, por outro lado, é um cara que quer realmente o bem para o Brasil. Então ele fica sensibilizado com a coisa, né? Ou seja, mas de toda forma, o que mostram os resultados aqui das últimas pesquisas é uma situação muito positiva para o Flávio Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de agosto de 2026, às 11 horas da manhã, e essa notícia foi sugerida por Cacetão Caverna, Saudades do Píncaro e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu a pesquisa BTG Nexus, que é uma boa pesquisa para o Flávio, mostrou mais uma vez os números chegando próximos aqui, ou seja, eles falam aqui que deu flutuação, né? Flutuou um ponto, né? Flutuação, mas essa corrida eleitoral vai ser assim, é uma corrida de rejeição. Então, os dois números vão ser próximos, ninguém vai ganhar por 10 pontos de diferença o resultado final, tá? Mas qualquer 1%, 2% que varia faz uma diferença enorme e mostra mais uma vez que não teve mudança nenhuma de forma estrutural, inclusive com o Marçal. O Marçal tira mais votos do Flávio do que do Lula no primeiro turno, mas tira voto dos dois. Então isso é um ponto importante, por isso que eles vão tirar o Marçal da competição, né? Porque, de novo, como eu falei para vocês, a maior chance que o Lula tem de ganhar essa eleição é no primeiro turno. Se for para o segundo turno, o Flávio ganha. Aqui, ó, Lula tem 46% contra 45% do Flávio no segundo turno. Aí você fala assim, poxa, mas como é que pode estar dizendo que tem 46% contra 45% e você está dizendo que o Flávio vai ganhar o segundo turno, né? E é o que eu explico para vocês, o eleitor do Flávio é o eleitor mais aguerrido, é o eleitor mais interessado, né? Assim, é lógico, a gente fala de forma genérica, né? Porque evidentemente que tem eleitores do Flávio que não estão nem aí para nada. Da mesma forma, tem eleitores do Lula que também são muito aguerridos, que são muito políticos, que são muito interessados. O que eu quero dizer é, de forma geral, na média, o eleitor do Lula é um eleitor menos interessado em política. É o eleitor que assiste Rede Globo, que está preocupado com Big Brother Brasil, com não sei o que é lá, com o rebaixamento do Vasco, enfim. O cara está preocupado, tem outras preocupações da vida que não é política, né? O eleitor do Flávio, tipicamente, é o cara que está mais preocupado com política. Então o eleitor do Flávio vai votar de qualquer jeito, vai dar um jeito de ir lá e votar. O eleitor do Lula, meu amigo, se não tiver o cabo eleitoral para carregar ele, e nem por mais que a máquina do PT vai ser enorme essa eleição, o PT vai gastar muito dinheiro para levar os eleitores para votar, porque ele sabe que depende disso.
Mas a verdade é que sempre vai ter uns que não vão votar. Então, ou seja, essa pequena diferença do Lula aqui é derrota. E é isso que mostram todos os números de todas as pesquisas eleitorais anteriores, né? Vamos dar uma olhada aqui na pesquisa, algumas coisas importantes, tá? A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 23 de agosto, o que significa que foi feita depois das últimas revelações do Lulinha, que aconteceram. Começaram no dia 20, a partir do dia 20, todo dia tinha uma revelação nova. Ai, que o Lulinha é isso, o Lulinha é aquilo, o Lulinha é aquilo outro. Então já pegou um monte desses escândalos do Lulinha aí, tá? E aí você pode pensar assim, ah, mas então, aí tá vendo, o Lula não caiu, o Lula não caiu. E de fato, o Lula não caiu com esses escândalos do Lulinha. Isso quer dizer que o Lula tá bem, que não tem problema? Não, não é não. É o que eu falo para vocês. Isso diminui o ímpeto desse pessoal de votar no Lula. E busca o pessoal intermediário, o pessoal que não tá... O lulista fanático vai votar no Lula de qualquer jeito, não importa, né? Pode acontecer qualquer coisa, vai votar no Lula. O bolsonarista fanático vai votar no Flávio Bolsonaro de qualquer jeito também, não importa o que acontecer. Mas tem um pessoal ali no meio do caminho que vai meio que flutuar nessa história, e esse tipo de pessoal é o que importa nesse caso, né? Então tenham em mente que essa pesquisa já pegou o início desses escândalos do Lulinha. Não pegou o final, porque ainda tem escândalo, né? Hoje já tem mais coisa do Lulinha lá, daqui a pouco tem vídeo sobre o Lulinha, daqui a pouquinho aqui. Mas pegou o início do escândalo, né? 2 pontos percentuais de margem de erro, então tá aqui, ó. Eles começam com aquela parte, você é lulista, antilulista, bolsonarista, antibolsonarista, não tem nenhuma mudança fundamental nisso daqui. Aí vamos lá, primeiro turno, tá? Primeiro turno, o voto espontâneo, não tem diferença também, voto espontâneo quer dizer muito pouca coisa. Intenção do primeiro turno, voto estimulado. Essa aqui é o primeiro interessante, olha só. Sem o Marçal, tá? No cenário sem o Marçal, empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Lembra, a diferença, a margem de erro é 2 pontos percentuais. O Lula está com 41, o Flávio com 37. 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o Lula iria para 39 e o Flávio iria para 39 também. Então, ou seja, empate técnico dentro da margem de erro, tá? No primeiro turno. E lembra, empate técnico no primeiro turno, ainda tem um monte de gente aqui que pode migrar voto para o Flávio, né? Tem gente que migra voto para o Lula também. O Renan Santos migra voto para o Lula, mas a maior parte aqui migra para o Flávio, né? Agora, uma coisa que chamou a atenção foi isso daqui, ó. Colocando o Marçal. Como é que fica colocando o Marçal? Tirou 1 ponto do Lula, o Lula caiu de 40 para 41, e tirou 3 pontos do Flávio, caiu de 37 para 34. E o Marçal ficou aqui com uns 4%. O resto praticamente não mudou nada o resto aqui. Teve algumas pequenas diferenças aqui, mas nada muito significativo, né? Ou seja, o ponto tira ponto do Flávio, isso é esperado, tá? O Marçal tiraria ponto do Flávio, eu falei, mas tira do Lula também. Então é por isso que o Marçal é tão ruim para o Lula, porque como a gente vai ver, eu vou falar mais adiante sobre essa plataforma preditiva de resultados eleitorais, que ela coloca aqui que o Lula tem 35% de chance de ganhar, o Flávio tem 65% de chance de ganhar nesse momento, né? Lógico que isso aqui é uma previsão nesse momento, pode mudar, mas que fala que o principal é justamente a chance de ganhar no primeiro turno. Então, esse é o ponto principal nessa história toda aqui do primeiro turno, é a chance que o Lula tem de ganhar. Se o Lula for para o segundo turno, ele perde. Então, pro Lula é muito ruim o Marçal, entendeu? Porque, embora tire mais do Flávio, o Flávio vai continuar indo pro segundo turno do mesmo jeito. E tira um pouquinho que seja do Lula. Se tirou um pouquinho que seja do Lula, diminui a chance dele de ganhar no primeiro turno. Eu não acho que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Eu já falei para vocês, eu acho que até que o Flávio vai ficar na frente do Lula no primeiro turno. Vai ser o momento que vai dar o pavor nesse pessoal. Mas o Lula tá investindo muito em ganhar no primeiro turno. Ele acha que o primeiro turno é a melhor chance dele, tá? Voto estimulado segundo turno, tá aqui, ó. Lula 46%, Flávio 45%, ou seja, basicamente quase empate numérico aqui, né? Um pontinho de diferença aqui entre os dois. O Caiado também empata dentro da margem de erro, 46% a 42%, então eles estão empatados ali na margem de erro. O Zema e o Renan Santos perdem para o Lula, sendo que o Renan Santos toma uma surra do Lula aqui, né? Ou seja, o Flávio continua sendo o melhor nome da direita para ganhar essas eleições. De qualquer jeito que você olhe para a coisa, é o melhor nome para a direita, né? E algumas pessoas falam assim, ah não, mas o Flávio tem o caso do Vorcaro que atrapalha ele. Meu amigo, ele tem o caso do Vorcaro que atrapalha ele porque ele é o cara que tem chance de ganhar do Lula. Se fosse o Caiado que tivesse chance para ganhar do Lula, o pessoal do Lula já tinha levantado algum podre do Caiado, já tinha botado algum escândalo do Caiado. Você acha que não tem escândalo do Caiado? É lógico que tem escândalo do Zema, do Caiado, do Renan Santos. Esse pessoal já tem os dossiês tudo pronto lá com escândalo de cada um, ou seja, isso não faz diferença, é totalmente irrelevante no final das contas, né? O ponto é,
o Flávio é o melhor colocado aqui entre o pessoal da direita, né? E deu uma oscilada para cima, coisa e tal, voltou a encostar aqui. O cenário de longo prazo aponta para estabilidade, ou seja, né, o Flávio realmente colou no Lula de novo e ficou parado ali, né? O outro ponto que chama atenção é isso daqui, ó, o potencial de voto e rejeição, tá? A rejeição ao Lula mostra o Lula acima do Flávio em termos de rejeição, mas pior que isso, mostra o Lula no teto da sua capacidade eleitoral, tá vendo? Só tem 1% de pessoas que não sabe, não opinou, ou então que não conhece o Lula. Todo mundo conhece o Lula. O Flávio Bolsonaro também tem pouca gente que não conhece o Flávio Bolsonaro, mas são 4% das pessoas. 1% não sabe, não opinou, mas 4% de pessoas. Em tese, esses 5% aqui, o Flávio consegue crescer ainda, tá? Então, ou seja, isso aqui é um resultado muito positivo para o Flávio Bolsonaro. Não tanto porque a rejeição do Lula é maior do que a dele, porque elas são quase do mesmo tamanho, mas porque existe ainda um potencial de crescimento do Flávio Bolsonaro aqui ao longo das eleições, né? É verdade que o Caiado tem um potencial de crescimento maior, o Zema também, porque são menos conhecidos do grande público e coisa e tal, mas a chance deles converterem todo esse potencial de crescimento é pequena. Ao passo que, quando chegar no segundo turno, que as opções forem só Lula e Flávio Bolsonaro mesmo, a coisa fica complicada para eles, né? E aqui, ó, uma coisa importante, porque tem esse vídeo aqui, ó, cadê o vídeo? Esse vídeo aqui, ó, do UOL, uma entrevista que o pessoal faz justamente sobre esse potencial do voto silencioso no Flávio, né? O que acontece com o voto silencioso do Flávio, né? Ele faz justamente essa conta. Ele está fazendo a conta com o Datafolha, tá? Mas é basicamente essa mesma conta que eu fiz aqui, ó, do potencial das pessoas que não dizem que vão votar no Flávio, não dizem, se você perguntar, né, na pesquisa ela diz que não vai votar no Flávio, mas que ela diz que é contra o Lula de qualquer jeito, que no Lula ela não vota de jeito nenhum. Então, quando chegar no segundo turno e só forem essas duas opções, ou essa pessoa vai votar nulo, ou ela vai votar contra o Lula. E do jeito que o Lula está fazendo merda, do jeito que o governo Lula está sendo rejeitado, uma chance grande essa pessoa ir lá votar no Flávio, né? Com tampar o nariz, botar uma luva, vai votar no Flávio para tirar o Lula de qualquer jeito. Não estou reclamando, não. O pessoal fica, Peter, você está reclamando do Flávio. Não, deixa esse pessoal votar com luva, não tem problema. Desde que vote no Flávio, vai lá e vota. O importante é tirar o Lula, né? Eles chegam à conclusão aqui, com os números do Datafolha, que o Flávio tem um potencial de 10%, que ele ainda pode crescer no segundo turno desse voto escondido aí do pessoal que não diz que vota nem no Lula nem no Flávio, mas diz que não vota no Lula de jeito nenhum. Então, peraí. Você não vota no Lula nem no Flávio, mas não vota no Lula de jeito nenhum. É aquele pessoal que está esperando que o Zema cresça. Não, que o Zema vai crescer, vai que o Caiado cresce, é o que eu falo para vocês. Esse pessoal ainda está na expectativa de que a terceira via vai aparecer e vai ter uma terceira via, e aí ele não gosta do Flávio. Mas gosta menos ainda do Lula. No Lula ele não vota de jeito nenhum. Ele não disse que não vota no Flávio, ele disse que no Lula ele não vota de jeito nenhum. Então esses 10% que ele aponta aqui, é um potencial enorme para o Flávio ganhar no segundo turno, porque esse pessoal vai chegar no segundo turno, não vai ter o Zema não cresceu, o Caiado não cresceu, o Renan Santos não cresceu, ninguém cresceu, é Flávio e Lula mesmo, então agora é Flávio ou Lula e pronto, né? E esse pessoal ganha uma possibilidade muito grande de votar no Flávio nessa situação. Hoje esse pessoal não declara voto em Flávio, porque mais uma vez sonha com a terceira via, sonha que um dos três ali vai crescer e vai se tornar relevante, né? E vai ter uma surpresa e aí não vai precisar votar no Flávio. Não vai ter jeito, meu amigo, vai ter que votar no Flávio, né? Então, essa é o número interessante. Eu recomendo muito vocês verem essa pesquisa aqui do cara, ele fala sobre esses negócios aqui, aí fala sobre esses números do Datafolha e coisa e tal, justamente mostrando isso. Que o Lula está no teto dele, o Lula não consegue crescer mais. Ou melhor, tem 1% que ele pode crescer, mas 1% não dá nada, né? É o teto dele. O Flávio não, o Flávio tem 10% para crescer ainda de potencial de voto que ele pode tomar, né? E aí o mais engraçado é esse daqui, ó. Quem anunciou o Íris foi o Noblar, cara. O Noblar, na verdade, o estagiário dele, o João Pedro Pádua, está apresentando o Íris, uma ferramenta preditiva de resultados eleitorais. Ou seja, é uma ferramenta que cria um modelo matemático com base nas pesquisas, que pega as pesquisas passadas e os resultados das eleições e faz uma previsão com base nas pesquisas atuais, para o resultado da eleição atual, né? E tá aqui o link deles para vocês acompanharem. Como vocês podem ver, tá dando 65% de chance do Flávio ganhar a eleição. E mais uma vez, aqui ó, eles fazem as pesquisas, eles fazem um agregado de pesquisas, né? Ou seja,
computam todas as pesquisas, mostrando que aqui ainda é primeiro turno, tá vendo? Primeiro turno ainda dá o Lula aqui com 46%, o Flávio com 39%, não sei o que lá, isso aqui na ponderação dos institutos, eu não sei o que lá, mas eles fazem mais do que isso, eles fazem uma série de previsões. Então, olha que coisa curiosa, a chance de ir para o segundo turno, 100% Lula, 100% Flávio, vai para o segundo turno. E no segundo turno, a chance de vencer o Flávio 65%, o Lula 35%. Ou seja, a chance do Zema, do Caiado e do Renan Santos ganharem, na visão dele, do sistema aqui, é 0%. Eu concordo bem com esse sistema aqui, viu? Eu concordo bem. Eu digo mais, à medida que for chegando mais perto da eleição, a chance do Flávio ganhar começa a crescer, tá? Esse é o desespero desse pessoal, exatamente porque eles computam esse eleitor que é mais interessado ou menos interessado, o eleitor escondido do Flávio. Enfim, um monte de boas notícias para o Flávio aqui nessa semana, nesse início de semana. Boa semana para todos nós. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.